Boa noite, pessoal, tudo bem? Como é que tá? Estão joia? Estou gravando essa aula aqui para fazer um comentário breve a respeito da disciplina da matéria nossa, onde nós estamos abordando a religião judaica e a religião islâmica, né? Eu já deixei um vídeo gravado para vocês na aula de semana passada, já está postado no portal Ava de vocês, e é muito importante que vocês assistam juntamente com esta aula aqui, para que vocês possam, conteúdo da nossa prova que acontecerá semana que vem, ok? Então, desde já, é importante, então, que vocês estejam assistindo. Outra coisa, eu gostaria muito que vocês entrassem, entrassem no portal Aba de vocês. Aqui em publicações está todo o nosso material, o cronograma virtual, está o livro das religiões que eu deixei para vocês, este capítulo 16, do qual tem os exercícios de fixação ao final do capítulo, que é necessário que vocês façam esses exercícios e postem para mim aqui, em exercício de fixação do capítulo 16. Para isso, para quem nunca teve aula com a gente, ou quem nunca fez um material, postou um material, basta entrar em exercício de fixação do capítulo 16, certo? Está aqui escrito o que é religião, exercício de 1 a 15, tá? As publicações em individual, postem para mim aqui. É só arrastar o arquivo e me enviar aqui neste local, ok? Vocês têm até o dia 19 de março, à meia-noite, para postarem para mim. Depois desse horário, fica difícil, tá bom? Vale 30 pontos, tá bom? Ok. Bom, sobre o judaísmo e sobre o islamismo, fazer algumas considerações rápidas para vocês, né? O termo ah, o, vamos, o termo judeu, né, relativo a judaísmo, religião judaica, vem do nome Judá. Judá era um dos filhos de Jacó, que deu origem a uma das tribos, das 12 tribos de Israel. O termo judeus, no início, ele era utilizado, ele era usado somente para aqueles que nasceram dentro daquela região da Judéia, para o nome de uma dessas tribos de Judá. Mas, com o decorrer do tempo, o termo judeus passou a ser utilizado, né, para a quem pertencia a qualquer uma das 12 tribos de Israel, e, mais tarde, para quem era descendente do mesmo povo, tá? Ou seja, de Israel. Ah, há ainda, tá? É, muitos escritos aí, a mídia também, afirmando que esse termo, judeu, é a designação de todo descendente direto de Abraão, Isaque ou Jacó. Bem, judaísmo é uma religião que tem como protagonista não um indivíduo, Jesus, por exemplo, mas um povo, o povo hebraico, que é considerado o povo eleito, escolhido por Deus para iluminar todas as gentes. É uma religião formada por. É uma religião monoteísta que tem esparramado pelo mundo mais ou menos 18 milhões de adeptos, né? E que continuam na diáspora. Diáspora é um termo que significa exílio, né? Que são espalhados pelo mundo, que estão espalhados pelo mundo sem pátria definida. Essas pessoas, muitos desses judeus espalhados pelo mundo,
estão à espera da vinda de um Salvador, né? Que vai vir e que vai estabelecer um reino de Deus. A maior parte desses judeus, mais ou menos cerca de 8 milhões, está ali, é, é, está morando nos Estados Unidos. E mais ou menos aí de 7, 8 milhões desses judeus moram no próprio estado de Israel, criado em 1948. Jesus e os seus familiares, eles eram judeus. Os apóstolos também, né? Então, os cristãos e os judeus têm uma afinidade espiritual muito grande, tá? É, e, logicamente, até uma estima mútua, já que o cristianismo é o resultado de uma releitura do judaísmo, tá? Os judeus, eles acreditam que um Messias, ele ressurgirá e em busca de salvação da própria espécie humana. A fé judaica acredita em um único Deus, acredita num único Deus, é a base da religião, inclusive, que é o monoteísmo, que este Deus criou o homem à sua própria imagem e semelhança. Abraão é considerado o pai do povo judeu, que estabeleceu um pacto, né, está escrito isso lá em Gênesis, a partir do capítulo 3, com Deus. E Moisés é considerado pelo próprio povo judeu como um profeta superior de todos os demais, né? Considerado o grande libertador de Israel, que trouxe a independência em relação aos egípcios, já que eles ficaram escravos 40 anos, 400, quase 400 anos no Egito. Bom, a história de Israel, ela começa com o chamado de Abraão por volta de 1850 a.C., ele deixou ali a região de Ur dos Caldeus e foi se estabelecer ali na região da terra de Canaã, hoje atual Israel. Com a morte de Israel, Jacó e seus 12 filhos, eles emigraram para o Egito à procura de melhores condições de vida e de pastagens de animais. Com o decorrer do tempo, eles foram tratados, inicialmente foram tratados muito bem pelo faraó, depois o faraó morreu e eles foram tratados como escravos e obrigados a construir cidades e silos para armazenar o cereal produzido ali no Egito. Bom, a escravidão durou aí quase 400 anos, né? E depois, guiado por Moisés, o povo de Deus vai conseguir libertar-se e vai fugir do Egito, passando ali por meio do Mar Vermelho e regressando novamente à terra de Canaã. A história do povo judeu é chamada de história de diásporas. Isso quer dizer o quê? Uma história de exílios. Por quê? Porque do ano 500 a.C. até 100 depois de Cristo, sucederam-se em Israel muitas dominações estrangeiras. Primeiro os babilônicos, depois os persas, depois Alexandre Magno, depois os gregos e, por fim, os romanos, né? E a diáspora continuou cada vez mais intensa na Idade Média. Nós encontramos relatos na história que falam da expulsão de judeus na Espanha em 1494. E depois nós temos aí do extermínio pelos nazistas na Segunda Guerra Mundial, com holocaustos, onde morreram quase 6 milhões de judeus, né? Bom, os judeus têm muitas coisas que diferenciam os judeus de outras religiões. Entre eles, nós podemos destacar alguns símbolos específicos do judaísmo, mais especificamente o Muro das Lamentações e o Menorá.
O Muro das Lamentações é um muro que fica em Jerusalém, que é o que resta daquele templo de Herodes, que foi destruído no ano 70 depois de Cristo, né? Ali os hebreus vêm rezar, vêm orar, chorar, né? Arrependidos do pecado que cometeram, que acham que cometeram. É o local considerado mais sagrado para o povo judaico, judeu. E nós temos a menorá, que é um candelabro de 7 braços. É um símbolo do judaísmo. 7, para os judeus, é o número da plenitude e da perfeição. Outro símbolo importante é a sinagoga. Sinagoga é o lugar de oração, de estudo e de reunião. Sinagoga é como se fosse a igreja dos cristãos, é o local onde se reúnem para cultuarem e adorarem a Deus. Um outro símbolo importante é o rabino. O rabino é uma espécie de pastor ou de padre. Na verdade, é um grande mestre, que é um guia espiritual que procura ali interpretar a Torá para os judeus. Torá é o livro sagrado deles. Os hebreus, eles não têm um sacerdote específico, como, por exemplo, a Igreja Católica, né? Então, o rabino, ele ocupa o lugar como de um grande mestre. O sábado também é outro símbolo importante, é um dia festivo para os judeus, que começa ao pôr do sol na sexta-feira e vai até o pôr do sol no sábado. É um dia considerado santo, é um dia dedicado à oração e ao descanso, né? E ao descanso. Ah, ah, os judeus também conhecidos, né, pela prática do Bat Mitzvah e da circuncisão. A circuncisão é o corte de um prepúcio, né, no pênis do neném, aos 8 dias de nascimento, onde ele é circuncidado e ali é dado o seu nome, né? Essa circuncisão simboliza a aliança entre Yahvé e Abraão. E o Bat Mitzvah é uma espécie de batismo, né? Quando o rapazote, o adolescente, ele se torna membro da comunidade. E aí, se tornando membro, ele está sujeito aos direitos e os deveres que está indicado ali na Bíblia para todo aquele que é judeu. Vida religiosa. Os judeus, eles estudam, gostam, adoram a Torá, que é o principal livro religioso sagrado dos deveres, e ali estão os principais deveres que eles têm que fazer, né? O livro da lei, a Torá é o livro da lei, é o livro onde contém a lei de Deus. Ali nós temos 613 obrigações que todo o judeu tem que observar. Quando reza, o hebreu tem a cabeça coberta, né, com o talit, que é uma espécie de um bonezinho, né, sem aquela aba, que é um chale com franjas, com franjas brancas e pretas, e também tem preso no braço direito umas filactérias, né, que são pequenas bolsas que contêm as orações e versículos da Torá. Torá é o livro sagrado dos judeus. Corresponde à Bíblia nossa, né? Na prática, Torá é o Antigo Testamento dos cristãos, com pouquíssimas diferenças. A Torá contém os 5 primeiros livros atribuídos a Moisés: Gênesis, Êxodo, Números, Levíticos e Deuteronômios. O credo principal para os judeus escuta, ó Israel, o Eterno é um só. É um tipo de oração que resume muito bem a fé hebraica, que acredita na existência de um único Deus e que acredita na existência de um único Deus. É considerada a primeira religião monoteísta do mundo, tá?
A visão que o judeu tem de Deus e da vida é uma visão positiva e otimista, né? Eles acreditam que o homem criou Deus, que Deus criou o homem à imagem e semelhança de Deus, livre e responsável, tá? Que o cumprimento dessas reservas, suas obrigações rigorosas, duras e rigorosas da Torá, exprime a submissão humana a Deus e simboliza o respeito à aliança. Os hebreus esperam ainda a vinda de um Messias, né, que virá num determinado tempo e que reinará depois que ele chegar aqui nesta terra, um período de paz, justiça e fraternidade, tá? E neste período terminarão todas as formas de idolatria e o nome de Deus será exaltado o tempo todo. Das festas principais praticadas pelos judeus, nós temos a festa do Yom Kippur, que significa o dia do perdão. É uma festa de jejum e de expiação dos pecados, onde cada judeu, né, deve estender ao seu inimigo a mão, pedindo a reconciliação, perdão, esquecer as ofensas e pedir um pedido de desculpa. Também nós temos a festa da Páscoa, a Peshá, que recorda aí a libertação do povo de Deus do Egito, né, que foi guiado pelo deserto por Moisés. Nós temos a festa do Pentecostes, que é a Shavuot, que recorda aí o dom da Torá, dos 10 mandamentos, né, que foi dada ali por Deus a Moisés no Monte Sinai. As crenças e os costumes divergem entre os grupos diversos que nós temos dentro dos judeus. Todos os judeus têm suas crenças, todos esses grupos têm suas próprias crenças e os mesmos princípios. Mas, em comum sobre esses princípios, nós podemos citar resumidamente que Deus, para os judeus, é o criador de tudo e de todos. Deus não possui um corpo físico. Deus deve ser louvado e respeitado como autoridade suprema e absoluta do universo. Também foi Deus quem se revelou para Moisés, e isso está escrito nos 5 primeiros livros da Bíblia. O livro sagrado jamais pode ser alterado. Deus se comunicava diretamente com o povo de Deus através dos seus profetas. Deus observa e está sempre monitorando o que acontece na Terra. Também recompensa e pune individualmente cada pessoa. A bondade é inerente no mundo, algo que Deus deu. Às vezes está muito ruim assim, devido ao pecado. A religião cristã, né, principalmente a católica, tem preceitos muito parecidos com o judaísmo. Lógico, resguardados algumas diferenças. Como, por exemplo, no judaísmo não existe pecado original, e nenhum salvador faz a intermediação com Deus. Alguns grupos do judaísmo consideram Jesus somente como uma espécie de profeta. Outros consideram um falso profeta e nem dizem o seu nome por acreditarem estar falando com um falso ídolo. Tá? No judaísmo, eles também acreditam em um Messias, mas que ele irá aparecer no futuro e vai ser o responsável por reunir novamente o povo de Deus em Israel. E aí, neste momento, eles acreditam que os mortos serão ressuscitados e que o templo de Jerusalém será reconstruído. Tá? Os judeus acreditam eles acreditam que foram criados, que foram um povo escolhido por Deus para estudar e proteger a própria lei de Deus, escrita na Torá, e para louvá-lo e bendizer o seu santo nome. Apesar disso, eles não acreditam que são superiores aos outros povos, que somente são diferentes. Eles não são uma religião missionária, como é o cristianismo, que pregam para outras religiões e pedem a conversão, mas se alguma pessoa deseja se tornar judia, pode fazer a sua conversão
ao judaísmo, desde que aceite os princípios do Torá e as crenças relativas aos homens, além de fazer a circuncisão, entre outras coisas, né? Algumas outras informações importantes que diz respeito ao judaísmo, né? O dia santo para os judeus, como já falamos, é o sábado, também chamado de sabá. Ele começa ali 6 horas da tarde na sexta e termina 6 horas no sábado, né? Nesse dia não é possível trabalhar, ter quase que nenhuma atividade, a não ser leitura, contemplação, estudo, reza, e estudo da Torá. O local de culto dos judeus é a sinagoga, o líder da sinagoga é chamado de rabino, não tem o status de sacerdote, né? Ah, tem uma série de regras alimentares, dos quais a mais conhecida é que eles não aceitam comer carne de porco, né? Essas são as considerações que eu gostaria de ter feito para vocês, e que não fizemos por ocasião ali a, da, das duas aulas que estão postadas para vocês aí, uma de islamismo e outra de judaísmo, ok? Ah, lembrando para vocês que essa aula está sendo gravada. Só o Reinaldo que chegou aqui, e assim mesmo, na hora que eu fui aceitá-lo, eles não conseguiram entrar. Mas, de todo jeito, isso aqui vai estar sendo postado para vocês, tá bom? Outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção de vocês é a respeito ao islamismo. O islamismo, ou o Islã, é uma religião também monoteísta, né, que foi fundada pelo profeta Maomé no século VII depois de Cristo, mais especificamente 622 depois de Cristo, né? Os fundamentos doutrinários do islamismo está escrito no livro Alcorão, que é o livro sagrado que serve de base para a fé muçulmana. A palavra Islã é uma palavra árabe que significa submissão ou rendição e se referem àqueles que obedecem a Alá, o único e verdadeiro Deus, o Criador, o provedor e o ceifador da vida, né? Como é conhecido. Islã, muçulmano, é aquele que segue a fé cristã, tá? Bom, o islamismo, ele nasce com o profeta Maomé, que é o grande líder religioso do islamismo. Ele nasceu na cidade de Meca por volta do ano 570 depois de Cristo. Quando ele tinha 40 anos de idade, segundo a lenda, a tradição, melhor dizendo, ele recebeu a grande missão, ou um chamado do anjo Gabriel, que dizia ter sido enviado por Deus ao povo, para que o povo encontrasse o verdadeiro Deus. Aqueles que acreditassem e obedecessem às leis do Alcorão seriam recompensados com o paraíso. Em 622 depois de Cristo, Maomé ele fugiu, né, migrou para Medina, fugindo dos seus opositores. Essa migração ficou conhecida como Hégira, e essa migração marca o início do calendário islâmico, e, consequentemente, também é a data da própria fundação da religião islâmica, né? Chegando em Medina, depois de algum tempo, ele se torna, então, chefe da nova comunidade religiosa. Em 627, foi em peregrinação para Meca, onde ele vai ser reconhecido como líder religioso. O profeta
ele morre, bom, um profeta Maomé vai morrer em 632 depois de Cristo, após ele ter esparramado aí o islamismo em grande parte da Península Arábica. A cidade de Meca, né, situada ali na Arábia Saudita, é a cidade mais sagrada para os muçulmanos e sua fundação é atribuída aos descendentes de Ismael, primeiro filho de Abraão. Foi ali em Meca que nasceu e está enterrado o profeta Maomé. O Alcorão, ou Corão, como é chamado, é o livro sagrado do islamismo. Segundo a doutrina islâmica, o Alcorão é uma coletânea de revelações de Alá ao profeta Maomé. Esse livro foi redigido entre 610 e 632 depois de Cristo. É um livro que é considerado de inspiração celestial, com palavras exatas ditas por Alá e reveladas ao anjo Gabriel, ao profeta Maomé. Os muçulmanos afirmam que no Corão, Alá fala de sua essência, de sua relação com os seres humanos e de como serão responsabilizados perante ele no juízo final. O cristianismo, o islamismo possui 5 pilares ou 5 preceitos, que nada mais são do que deveres religiosos essenciais, que são destinados a desenvolver o espírito de submissão a Deus. Então, o primeiro deles é a profissão de Deus. Só há um Deus, em Maomé, o seu profeta. Este é um credo considerado, o credo do islamismo, né? O segundo são as orações diárias ou preces rituais, né? Fazem oração 5 vezes ao dia, ao amanhecer, ao meio-dia, ao pôr do sol, à tarde e ao se deitar. Eles oram conjuntamente no templo, no seu templo religioso, que é chamado de mesquita. Oram individualmente ou em grupos, geralmente sobre um tapete, virados em direção à Meca. Terceiro, eles praticam a zakat. Zakat é um conjunto de doações, né, que todos os muçulmanos com posse devem fazer para as pessoas menos favorecidas. Quarto, o jejum, né, jejum esse que é praticado no mês do Ramadã, onde os muçulmanos, eles fazem jejum durante as horas do dia, daquele mês. E quinto, a peregrinação a Meca, que deve ser realizada pelo menos, né, que deve ser realizada, ah, que deve ser realizada pelo menos, que deve ser realizada ali pelo menos uma vez na vida, né? Se tiver condição, o sujeito tiver condição, tá bom? O que mais que a gente pode acrescentar? Alguns um outro elemento muito discutido sobre a religião islâmica é a jihad, né? Jihad é uma espécie de pilar do próprio islamismo. Jihad significa luta. Ela tem um sentido aí para descrever o dever que o islâmico ele deve ter para pregar aí a mensagem do islamismo. Jihad é uma palavra que significa guerra santa, ou seja, é a característica de resiliência que o muçulmano deve ter ao propagar a sua fé, tá bom? Bom, o símbolo do cristianismo é uma lua crescente com uma estrela, né? Significa, a estrela, ela representa a soberania, a dignidade, a renovação da vida e da natureza, fazendo referência ao calendário lunar que rege a religião islâmica. A estrela ainda aponta para aqueles 5 pilares da religião muçulmana que nós acabamos de falar para vocês, que é a oração, que é a caridade, que é a fé, o jejum e a peregrinação, né?
Ah, sobre o Corão, o livro mais importante, como símbolos, né? É, é o livro considerado sagrado. Aqui no Brasil, a religião islâmica, ele chegou aqui nas primeiras expedições por volta do 1550, 1600, é, de, é, aqui no Brasil, com algumas caravanas que vieram da Europa. É? Mas a disseminação mesmo do islamismo no Brasil só se dará a partir da Primeira Guerra Mundial, com a chegada aqui no Brasil de diversos libaneses e sírios. Estima-se que aqui no Brasil nós temos mais ou menos 1.200.000 praticantes do islamismo aqui, né? A, as raízes do islamismo estão estreitamente ligadas ao cristianismo e ao judaísmo, pois é uma religião que também tem como patriarca o profeta Abraão, que é um personagem bíblico, né, citado lá no Velho Testamento, no livro de Gênesis, e, é, e que teve muitos filhos. Os islâmicos acreditam que são descendentes de um dos filhos de Noé, né? De um dos filhos de Noé. Já falamos, profeta Maomé, o grande fundador, é o fundador do islamismo, que é descendente de Ismael, que foi o primeiro filho de Abraão. Moisés seriam descendentes de Isaac, que era o filho mais novo de Abraão. Ok? Pois é, essas seriam as informações, e está aqui só você, Reinaldo, tudo bem? Né? E está aqui só você, mas na verdade é que o pessoal está lá, eu já recebi a informação, o pessoal está lá na aula com o professor Tiago, né? Então, na verdade, eu só quis aqui trazer mais algumas outras informações que eu não tinha deixado na aula assíncrona, que está gravada e já postada ali no portal Aba de vocês. Então, eu aqui agora, eu estou gravando essas aulas, incentivando a vocês a fazer os exercícios do capítulo 16, do livro que eu posto, do capítulo 16, A Religião, do livro Introdução à Religião de Reinaldo Dias, que eu postei para vocês em publicações, dos quais deverão fazer os exercícios e colocar para mim, tá bom? Então, basicamente era isso que eu queria dizer para vocês, E tá professor, bom? então não vai ter. Aí, Tá, você, se for o caso, pode assistir a aula lá do professor Tiago, ok? E aí eu vou deixar isso aqui disponibilizado para todos vocês mais tarde, um pouquinho ali na turma. Tá joia? tá ok. Estarei interrompendo aqui a gravação nossa. E aí eu gostaria de deixar uma boa noite para vocês e uma boa prova para todos, ok? Nossa prova acontecerá semana que vem, ok? Um abraço, então, para todos. Qualquer coisa, estão às ordens aí, tá bom? Muito obrigado.